Vinícius, muito obrigado pelo convite, em nome da Embrapa, em nome do Centro de Estudos e Capacitação. E o que nós vamos tentar trazer aqui hoje são, basicamente, algumas informações relacionadas com o estilo de desenvolvimento da agricultura brasileira, alguns benefícios para a sociedade e vamos tentar fechar com alguns comentários finais. Qual que é a importância disso? A gente entendendo o processo e alguns benefícios que esse desenvolvimento da agricultura brasileira trouxe para o país, fica mais fácil a gente começar a pensar no tamanho dos gargalos que a gente tem pela frente e algumas potenciais oportunidades para agregação de valor. Um ponto muito importante é a gente notar que, basicamente, isso daqui é uma curva da produção, vocês não vão ver aqui com a ponteira laser, mas basicamente o que acontece? Até a década de 80, teve uma evolução da produção em termos relativos muito pequenos. Se vocês consideram aqui, que eu que não dou conta aqui. Se vocês observarem, 75 eu botei como 100. Então, até meados da década de 80, praticamente, a gente não teve grandes evoluções na produção agrícola. E a partir dos anos 80, a produção agrícola ela expandiu muito no Brasil. Como é que se deu essa produção? Se a gente está falando de produção agrícola, ela pode ser baseada em expansão de área e expansão de produtividade. A área cresceu, mas o que é importante chamar a atenção é que, principalmente, o grande driver que foi responsável por esse aumento da produção na agropecuária brasileira foram os ganhos de produtividade. E aqui um ponto que é interessante, o Pinazza ele arranhou, mas ele não fechou. O grande salto de produtividade da agropecuária brasileira se deu exatamente a partir dos anos 90. O crédito rural foi muito importante, em particular para a expansão da região do Cerrado, da agricultura na região do Cerrado, mas o grande estímulo para o crescimento da produtividade da agropecuária brasileira foi a competição. E a partir do momento que a agropecuária sofreu essa pressão de competição, ela respondeu à altura e a prova está traduzida nesses ganhos de produtividade. Aí tem um certo argumento bastante equivocado que as pessoas tendem a falar. Com as lavouras, tudo bem. As lavouras do Brasil realmente elas são produtivas, mas a pecuária do Brasil é uma pecuária atrasada, é uma pecuária do século XIX. Isso é uma tremenda besteira. A pecuária brasileira, inclusive esse gráfico está mostrando, se nós olharmos a partir de meados da década de 85, os ganhos de produção da pecuária brasileira, eles praticamente se deveram à produtividade. Mas nós vamos voltar nisso daí mais para frente. O que é importante chamar a atenção nessa tabela é que quando a gente está falando de produtividade da terra, que foram os dados que eu mostrei, ou produtividade do trabalho, nós estamos falando de produtividades parciais. Para a gente saber realmente como a economia se desenvolve, é interessante a gente focalizar na produtividade total dos fatores. E o que mostra, mais uma vez, aqui a produtividade total dos fatores, é que a nossa agropecuária tem evoluído de uma maneira bastante satisfatória. Fazendo as contas aí, vai chegar perto de 2,3% ao ano. Para vocês terem ideia, nesse período, o crescimento da poderosa agricultura americana foi da ordem de 1,5%, 1,6%. Realmente, a agropecuária no Brasil tem sido feita com base em ciência. E é exatamente isso que eu chamo a atenção nesses slides. Um dos grandes fatores por trás do sucesso da agropecuária brasileira foi o investimento em ciência e tecnologia. Aqui nesse quadro do lado, em 1981, nós investimos 1,15% do PIB agrícola em ciência e tecnologia, em pesquisa. E o último dado que a gente tem disponível, de uma maneira compatibilizada, que é para 2006, nós investimos 1,8%. Alguns exemplos que mostram qual que é a importância desse diferencial. Os países pobres, normalmente, eles investem cerca de 0,5% do PIB em ciência e tecnologia. E aí a gente vê os grandes gargalos que a gente tem em pesquisa, em inovação e agricultura tropical, à exceção do Brasil. Os países desenvolvidos, eles investem próximo a 2%, alguns um pouco mais, um pouco menos do que 2% do PIB agrícola, que é exatamente o valor que o Brasil está correndo atrás. E isso explica essa competitividade da agricultura, do agronegócio brasileiro como um todo. Não é uma dádiva, foi um negócio que foi perseguido ao longo de décadas, em particular nos últimos 20 anos de uma maneira muito intensa.
O crédito é só da Embrapa? De jeito nenhum. O crédito é do Sistema Nacional de Pesquisa Agrícola, que é composto pela Embrapa, que é composto pelas unidades estaduais de pesquisa, que é composto pelas universidades agrícolas. Só para vocês terem uma ideia, do total de gastos, a Embrapa ela absorveu 57% e hoje a Embrapa detém 41% da pesquisa, do pessoal envolvido em pesquisa e desenvolvimento no país. Ou seja, cerca de metade do orçamento e um pouco menos da metade e um pouco mais da metade do pessoal, um pouco menos da metade do orçamento e um pouco mais da metade do pessoal não estão na Embrapa, estão nas outras instituições estaduais de pesquisa, estão nas universidades do país. Obviamente, com tanto esforço em ciência e tecnologia, a sociedade brasileira acreditou, mas ela gostaria de ter algumas respostas, e as respostas começaram a vir. Nesse slide eu ilustro o caso da soja. A soja, ela entrou no Brasil, uma planta, clima temperado, ela se adaptou à região sul. Com o desenvolvimento de novas variedades, com o desenvolvimento de novos sistemas de manejo, a soja foi se expandindo. E hoje nós temos tecnologias para plantar soja em ambientes próximos à linha do Equador. Um outro exemplo muito forte da pesquisa, essas variedades de soja que migraram para o cerrado, mas também a fixação biológica de nitrogênio. Isso permite que a soja brasileira seja produzida sem adubo nitrogenado, que é um dos adubos mais caros no processo produtivo. Se vocês fizerem a conta, hoje nós temos aí ao redor de 23 milhões de hectares de soja. Vocês botam qual que seria a demanda para uma produtividade média de 3 toneladas, alguma coisa ao redor aí de 200, 300 quilos de nitrogênio por hectare ano. Se o país tivesse que arcar com o custo do fertilizante nitrogenado, não tinha soja nessa intensidade no Brasil. Benefícios para a sociedade brasileira. Aqui é um caso interessante, que é um caso da pecuária bovina. Aqui em vermelho é a contribuição da área de pasto para o crescimento da produção pecuária no Brasil. O que acontece? De 50 a 75, a área de pasto foi a expansão da área de pastagens foi o grande responsável pela expansão da produção pecuária no Brasil. Ainda que a área de pastagem continuasse importante até meados da década de 80, ela perdeu fortemente a importância e cresceu a importância de ganhos em taxa de lotação. E o que é mais surpreendente, no período recente, a área de pasto praticamente não explica o crescimento da produção pecuária. A produção pecuária no país ela é explicada por ganhos de produtividade. Essas são as realidades dos fatos que a gente precisa conhecer, inclusive porque há um conceito equivocado no país, no exterior, que diz que a pecuária brasileira só existe porque expande a área de pasto. Isso é uma tremenda besteira. A pecuária brasileira existe porque ela está galgada em ganhos tecnológicos. Alguns benefícios desse estilo de crescimento pautado em produtividade da agropecuária brasileira. Esses daqui são os preços reais da cesta básica para o consumidor. Aqui, se vocês podem ver, esse pico aqui no final à direita, esse foi aquele aumento de preços em 2008. Quando a gente compara o aumento de preços em 2008 com tudo que o crescimento da oferta no país fez para reduzir o preço, isso daqui foi uma marolinha, como diria o presidente Lula na época. Isso é tecnologia. Isso permitiu que a oferta crescesse a taxas mais rápidas do que a demanda, a oferta crescendo a taxas mais rápidas do que a demanda, o preço caiu. Dois pontos interessantes de notar. Aqui no início desse período, da década de 70, alimentos consumiam cerca de 40% da renda do brasileiro. Ou seja, essa redução drástica no preço de alimentos para um item de despesa que representava 40% foi muito importante. Foi como se houvesse uma transferência de renda para outros setores. Por quê? Quando você reduz o preço dos alimentos, você acabou deixando dinheiro para outros gastos e outros itens da economia do país. Falando um pouco de agronegócio, o que está representado aqui nessa figura? Essa é a composição do agronegócio separada em termos de insumo pré-porteira, dentro da porteira, a indústria de processamento e a parte de distribuição. O primeiro ponto que chama a atenção é um contraste muito grande entre as lavouras e a pecuária. A gente pode aqui arredondar, a parte de distribuição teria um peso muito semelhante entre os dois setores, a parte pré-porteira teria um peso
relativamente, mas não muito maior para a pecuária, a grande diferença está exatamente no dentro da porteira e na indústria. Enquanto na parte de lavouras, o pós-porteira, a parte de processamento tem um peso muito forte, no caso do agronegócio da pecuária, ainda o dentro da porteira é que tem força majoritária na composição do PIB. Isso já mostra, dentro dos objetivos desse painel, um potencial enorme de começar a agregar valor a partir do momento que essa indústria da pecuária começar a gerar novos produtos e assim por diante. Como que tem ocorrido essas taxas de crescimento? Vejam bem que interessante. Aqui em azul é o agronegócio no agregado, em vermelho é a agricultura e aqui em verde é o agronegócio da pecuária. Forte crescimento do setor de insumos, principalmente na pecuária, e por isso que eu acredito que muito em breve essa contribuição dos insumos vai estar mais ou menos equiparada entre pecuária e agricultura. E aqui nós vemos, mais uma vez, a indústria na pecuária que ela não está crescendo a taxas compatíveis com o que está sendo observada na agricultura. E como a gente já notou no slide anterior, a parte de distribuição cresce a taxas mais ou menos semelhantes, tanto no agronegócio das lavouras como no da pecuária. Isso daqui não é a definição formal de agregação de valor. Mas qual que é a informação que eu queria trazer aqui para vocês? Vejam bem, hoje, o dentro da porteira agropecuária representa cerca de 5,5% do PIB. Só que essa parte, o dentro da porteira, produção agropecuária, ela movimenta, ela é o ponto central de uma cadeia de valor que representa 23% do PIB. Se eu não tivesse a produção agrícola, não tinha por que eu ter um insumo para a agricultura, não tinha por que eu ter o processamento, ou eles existiriam, mas de uma maneira muito mais limitada. Então, de certa forma, quando nós olhamos, é uma forma de multiplicação do dentro da porteira, que sai de 5,5% do PIB e pula para 23%. Ele está agregando 4 vezes mais movimentação na economia brasileira. E aqui tem alguns dados estratificados entre o que acontece para as lavouras em azul e para a pecuária em vermelho. O que eu acho que é interessante para encurtar a discussão é isso daqui. De um valor que representa 3,3% do PIB nacional, o agronegócio de lavouras representa quase 16%. Ou seja, nós estamos falando de um poder de multiplicação da ordem de 5 vezes. E no caso da pecuária, de cerca de 2,5%, pula para quase 7%. É uma intensidade menor. Temos espaço para crescer nisso? Demais. Se nós olhamos mais uma vez o agregado no Brasil, de 5,5% pula para 23%, nos Estados Unidos o dentro da porteira representa 1% do PIB americano, só que a cadeia de valor, o agronegócio nos Estados Unidos representa 14%. É um poder que está se multiplicando por 14 vezes na economia. Outro ponto, outro benefício muito importante. Eu acho que não adianta a gente criticar as exportações agrícolas, é importante a gente lembrar que as exportações agrícolas é que tem mantido o saldo positivo da balança comercial, principalmente nesses últimos 10, 15 anos. E esse saldo positivo, essa entrada de divisa para o país, obviamente acaba colaborando para uma série de outros objetivos nacionais, inclusive uma série de programas sociais, programas ambientais e tudo mais. Só que quando nós estamos falando desse desenvolvimento da agricultura brasileira, nós não estamos falando apenas da parte econômica. É muito mais amplo do que isso. Ele envolve também benefícios na parte social e benefícios na parte ambiental. Por exemplo, o IDH. O IDH ele é um índice que ele computa não apenas a parte de crescimento econômico do PIB, mas ele traz alguma expectativa em termos do quê? De educação e qualidade de vida. O que esse gráfico está mostrando? Aqui, nesse gráfico à direita, vocês têm indicado as regiões mais dinâmicas em agricultura do Cerrado. E aqui à esquerda vocês têm um mapa do IDH, por exemplo, para o bioma Cerrado, que foi a grande fronteira agrícola nas últimas 3 décadas. Esses pontos verdes, ou essas áreas verdes, indicam um IDH acima de 0,8, que é considerado IDH de países desenvolvidos. E o que isso está mostrando? Está mostrando que regiões dinâmicas em agricultura são também regiões que são capazes de proporcionar valores de IDH mais elevados, ou seja, a agricultura não está gerando só crescimento econômico, a agricultura está melhorando a qualidade de vida, aqui traduzido em termos de expectativa de vida e educação. Alguns benefícios ambientais.
Principalmente quando vocês vão lá fora, vocês escutam que a Amazônia está praticamente acabada. Não podia ser uma besteira maior. 85% do bioma Amazônia ainda está preservado. Mais da metade, cerca de 54%, 55% do bioma cerrado está preservado. O que é importante a gente chamar a atenção, esses círculos aqui mostram exatamente a divisão do bioma Amazônia com o bioma cerrado. A parte que está antropizada do bioma Amazônia é exatamente essa parte que faz divisa com o bioma cerrado. Ok? Então a gente tem que tomar cuidado. Quando falam que a soja está destruindo a Amazônia, porções enormes do Mato Grosso, do Tocantins, não são bioma Amazônia, é cerrado. Tem um efeito muito importante que se chama o efeito poupa-terra. O que significa o efeito poupa-terra? Imaginem vocês que vocês têm uma tecnologia hoje que vocês produzem 3 toneladas por hectare de milho. E vocês querem expandir a produção para 9 toneladas. Se eu mantiver essa tecnologia antiga, eu preciso de 3 hectares, correto? 3 vezes 3, eu cheguei nas 9 toneladas. Agora imaginem vocês que a tecnologia é alterada. E no mesmo hectare, ao invés de 3, vocês estão produzindo agora 9 toneladas de milho por hectare. 9 toneladas em 1 hectare contra 3 hectares que vocês necessitariam da outra tecnologia, vocês tiveram um efeito poupa-terra de 2 hectares. Ou seja, com a tecnologia antiga vocês precisariam 3, com a tecnologia moderna vocês precisam de 1. Ou seja, 3 menos 1, 2. Esse mesmo tipo de raciocínio é apresentado aqui, mas vamos por partes. Se vocês pegarem todo o crescimento da produção pecuária de 50 a 2006, desse crescimento na produção pecuária, 79% foi explicado por ganhos de produtividade. A expansão da área de pasto explicou menos de 21% do crescimento da produção pecuária. E dentro da produtividade, o desempenho animal, que é resultado do quê? Melhor genética, melhor nutrição, sanidade, representou cerca de 40%, e o aumento da taxa de lotação explicou cerca de 60%. Agora vem mais um debate equivocado que está acontecendo muito na mídia. Aqui eu estou mostrando para vocês claramente que produtividade em pastagens é o resultado de desempenho animal e de taxa de lotação. A mídia frequentemente quer associar taxa de lotação como sendo produtividade. Vocês querem ver como isso é perigoso? Eu vou avançar 5 minutos, tá bom? Vocês querem ver como isso daí é perigoso? No período de 50 a 1975, a produtividade na pecuária brasileira cresceu apenas 0,28% ao ano. Muito pequenininho. De 75 a 96, a produtividade acelerou para 3,6% ao ano. E de 96 a 2006, a produtividade na pecuária acelerou para 6,64% ao ano. Nesse período que esse crescimento foi da ordem de 6,5% ao ano, a taxa de lotação explicou apenas 1/3 da produtividade. Ou seja, enquanto esses debates estão focando apenas na taxa de lotação, eles estão deixando de fora 2/3 do ganho de produtividade da pecuária brasileira. E aqui vem a coisa que é maravilhosa. Por causa desses ganhos de produtividade, por causa de adoção de tecnologia na pecuária brasileira, gerou-se um efeito poupa-terra de 525 milhões de hectares. Para vocês terem ideia da dimensão que é isso é 25% maior do que o bioma Amazônia no Brasil. Isso é cerca de 20% maior do que todo o continente europeu. Esse é o benefício, é a contribuição dos ganhos de produtividade da agropecuária brasileira, que obviamente transbordam, passam as fronteiras do país. É um benefício para todo mundo. Mas obviamente as lavouras, como não tem uma área tão grande, não consegue gerar um efeito poupa-terra tão grande, mas se vocês somarem aqui os ganhos nesse período de 70 a 2010, com arroz, feijão, as principais lavouras, somam-se aqui mais cerca de 70 milhões de hectares. Ou seja, nós estamos falando de 600 milhões de hectares que deixaram de ser cultivados porque a tecnologia gerada no país, a tecnologia aplicada pelos produtores no país, gerou esse efeito poupa-terra. Aqui eu vou passar alguns pontos que é mais para reflexão. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a FAO, a OECD, eles estimam que na próxima década vai ser necessário expandir a produção
de alimentos no mundo. Todo mundo já sabe isso. O crescimento da população, o crescimento da renda e por aí afora. O que é muito interessante de chamar a atenção é que nesse estudo eles acham que o crescimento da produção brasileira, da produção agropecuária brasileira, vai ser da ordem de 38%. Até os países desenvolvidos, até os países que olham o Brasil com um olhar diferente, eles acreditam que a produção brasileira tem que crescer perto de 40%. E notem que esse valor é cerca de o dobro da média mundial, e isso são alguns múltiplos, 4, 5, 6, 7 vezes às vezes, em comparação com produtores tradicionais de alimento, como a União Europeia e os Estados Unidos. Isso significa que a importância do Brasil no mercado mundial vai ficar cada vez mais evidente. Não tem como fugir disso. Hoje, o Brasil tem 8% do mercado agrícola mundial, os Estados Unidos têm 17%. O pessoal acredita que em cerca de 10, 15 anos o tamanho desses dois países vai ser basicamente o mesmo. Então o pessoal olha e olha com muita atenção para o Brasil. Outro ponto que ninguém está chamando a atenção. Proteína animal, frutas e verduras, mas no caso que demanda mais área. Proteína animal tem uma alta elasticidade de renda. Isso significa que quando o indivíduo, principalmente para aquele pobre, aumenta a renda, uma parcela boa desse aumento extra de renda vai ser para consumir mais proteína animal, ou seja, mais carne, mais leite, por aí afora. O que nós precisamos considerar também é que a elasticidade de renda de energia é inclusive maior do que a proteína animal. Conforme o indivíduo começa a ganhar mais dinheiro, a demanda por energia, ele começa a ter tudo eletrônico, não é? Aumenta muito mais rápido. Outro ponto importante que foi já mencionado aqui, são essas questões de como são feitas os cálculos. Aqui eu trago para vocês um ponto que é muito sensível para alguns setores e aqui bastante sensível para esse debate atual de pecuária. Notem vocês que hoje o IPCC, eles apresentam os dados com base numa metodologia que se chama Global Warming Potential. E só para a gente encurtar a história, com base nessa tecnologia, as emissões de metano no Brasil representariam 17% do total. Obviamente, o arroz inundado tem uma contribuição com isso, mas a maior parte viria dos bovinos. Essa metodologia aqui, ela é com base em energia, que não é a melhor forma da gente medir o aquecimento seria com base em temperatura. E quando você adota uma metodologia que é com base em temperatura e não em energia para ser traduzida em temperatura, a contribuição do metano despenca de 17% para menos de 5%. Aí vamos falar que a pecuária brasileira é a bandida. Mas qual métrica você usa? Aí querem falar de barreiras tarifárias. Qual métrica você usa? E, inclusive, vamos falar de potenciais pagamentos por serviços ambientais. Qual métrica usa? Então, esse debate, nos próximos anos, essa questão de métrica, vai ser muito importante para a agropecuária brasileira. O Pinasa já comentou um pouquinho, isso daqui é o programa ABC, são as metas delineadas para o período de 2010 a 2020. Mas vejam, dentro das propostas do governo, aumentar em 8 milhões de hectares a área com plantio direto, aumentar em 5 milhões e meio a área com fixação biológica de nitrogênio, recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas de baixa produtividade e expandir a área com integração lavoura-pecuária em cerca de 4 milhões de hectares. Essa é a proposta do governo federal. Então o governo já está alinhado. E aqui estaria as estimativas de quanto que reduz por ano as emissões se nós conseguirmos atender essas metas. Com base no último plano agrícola pecuário, os recursos são de 3,15 bilhões, um limite de 1 milhão por tomador, carência de 8 anos, prazo de pagamento de até 15 anos, conforme a modalidade, e taxa de juros de 5,5% ao ano. Ou seja, não está ruim, mas obviamente a gente vai precisar começar a ponderar aqui o risco do produtor. Por quê? Tecnologias novas, muitas delas são bastante intensivas na demanda por capital. Quanto mais capital, mais alavancado o fazendeiro fica. Ele ficando alavancado, ele começa a ter um risco financeiro que é importante. O Pinasa comentou isso daqui por alto, da importância no futuro de algumas tecnologias de ponta. Eu trago de novo essa importância. Aqui, só um exemplo, agricultura de precisão, mas vocês podem pensar também em outras tecnologias de informação que já começam a estar todas interligadas. E aqui eu dou um exemplo na parte de melhoramento genético. Vejam bem, aqui o que está dizendo é que se nós usarmos a tecnologia tradicional, né, a biologia convencional e práticas de manejo, nós teríamos um potencial máximo de chegar
próximo de 11, 12 toneladas de milho por hectare. Esse aqui é um exemplo dos Estados Unidos. Com tudo que hoje há de mais moderno, nós podemos almejar, pelo menos em algumas regiões do país, produtividades próximas a 20 toneladas por hectare. E, obviamente, existe uma série de tecnologias que não estão cristalizadas em produtos. São sistemas de produção. Então, é um sistema de uma pecuária mais sustentável, uma integração lavoura-pecuária, um plantio direto com uma palha de qualidade. Não podemos esquecer que grande parte do crescimento da produção agropecuária brasileira não se deu pelo aumento no uso de insumo, se deu por ganhos de produtividade, que é aquela porção da produtividade total dos fatores que não está cristalizada em insumos. Eu acredito que esse daqui é o último slide. Eu acho que nós temos que pensar alguns pontos. O aumento da produtividade é a prerrogativa básica. Quando nós estamos falando no futuro, nós queremos tecnologias poupa-recursos. Por que eu botei poupa-recursos? Porque é tudo quanto é tipo de recurso que vocês quiserem. Poupa-terra, poupa-fertilizante, poupa-energia, poupa-água, é poupa-recurso de uma maneira geral. Esses aumentos de produtividade invariavelmente demandam insumos modernos, eles demandam alta eficiência com as prerrogativas que nós queremos para o futuro, é o poupa-recursos, mas eles demandam recursos financeiros, geralmente em monta elevada, e isso vem associado com risco. Ou seja, não adianta explorar só o risco de produção, é preciso explorar o risco financeiro. Recursos humanos. Nós precisamos conseguir operacionalizar essas tecnologias no campo, senão a gente não consegue sair do lugar. Quando a gente pensa que alguma coisa próxima a 40%, talvez, da mão de obra, eles têm um nível de escolaridade que muitas vezes os impossibilita de tirar o maior benefício de uma capacitação, é um negócio que leva tempo, mas a gente tem que começar em algum momento, senão nós estamos numa situação complicada. Infraestrutura tem um painel inteiro à tarde, não tem porque a gente chama a atenção disso agora. Barreiras, oportunidades de comércio. A agricultura brasileira, a agropecuária brasileira, vai sempre enfrentar os competidores. Não adianta. A partir do momento que a gente se tornou grande, nós somos a única potência agropecuária do mundo nos trópicos. Nós somos a única potência agropecuária do mundo que tem mais da metade do seu território preservado. Esse negócio de acabar com a área não é o modelo brasileiro. Mais da metade do território, na verdade 60% do território nacional está preservado. Mas nós sempre vamos encontrar crítica. Não tem jeito. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso e principalmente lutar com barreiras. Que uma das coisas que mais atrapalha nossas exportações são essas barreiras. E obviamente, nós temos que mostrar, já foi falado aqui muitas vezes, eu acho que foi o nosso colega lá da cana-de-açúcar que estava falando no caso da cana, né, que o etanol nós produzimos menos do que os Estados Unidos. Nós temos muita coisa boa para mostrar da agricultura brasileira. E eu acho que a gente precisa começar a mostrar esses dados, porque realmente nós precisamos ter uma estratégia para mostrar para as pessoas o que realmente é essa parte da agricultura brasileira. Aqui eu termino com uma frase do ministro Delfim Neto, recente, mas eu acho que ela tem um peso muito forte, que a única forma de prever o futuro é construí-lo. E o que eu acho é que a agropecuária brasileira, ela foi construída. Por isso que nós estamos onde nós estamos hoje. Há imensa possibilidade para a gente consolidar esse futuro, viu? Mas nós temos que ter estratégia e caminhar juntos. Muito obrigado. Eu tenho só uma questão rapidinho, que eu queria perguntar para o Geraldo. Essa combinação, quer dizer, quando pega esse aumento da produção brasileira, vocês chegaram a quantificar o que é melhoria de logística, o que é essa combinação agricultura-pecuária, quer dizer, essa metodologia de você ter várias culturas para poder mitigar risco financeiro, tudo isso aí hoje tem um peso relevante no aumento da produção, da produtividade? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, né? Eu acho que são duas coisas. Em parte, o ganho de produtividade, se a gente for pensar em estrito senso, o ganho de produtividade ele se deve à expansão de área ou ao aumento da produtividade ou uma combinação dos dois. Você pegou mais a parte tecnológica, essa combinação de culturas, agricultura, pecuária... A integração lavoura-pecuária. Essa integração está incluída nessa questão tecnológica? A integração lavoura-pecuária, na verdade...
integração lavoura-pecuária ela existe desde que a agricultura existe, né? Os centros de origem de animais e agricultura ela sempre existiu. O que acontece é que no final do século XIX, com a melhoria de transporte e tudo, os sistemas começaram a caminhar para uma especialização, para ganhar em escala, essas coisas. No país, esse sistema começou a ser olhado com muito carinho pela pesquisa, principalmente na Embrapa, já na década de 70, com a criação da Embrapa. Então nós temos alguns experimentos que chegaram a 25 anos no campo. É uma coisa maravilhosa. E isso mostra que, por exemplo, com esses sistemas de integração lavoura-pecuária, nós conseguimos aumentar assustadoramente a eficiência do uso de fósforo. Deixa eu dar um exemplo para você. Nesse experimento de 25 anos, quando você tinha uma rotação soja-milho, a eficiência de uso do fósforo foi da ordem de 44% depois de 25 anos. Quando você meteu o pasto no meio, quando o pasto entrou no sistema, a braquiária ela consegue enxergar fósforo onde a soja e o milho não enxergam. A eficiência de uso do fósforo saiu de 44% e pulou para 88%. Existem outros benefícios, como o solo fica sempre coberto, muitas vezes o banco de semente ele fica debaixo dessa cobertura vegetal. Se a luz não incide nas sementes, não tem como a semente germinar. Então há essa possibilidade, ainda que esteja dentro de uma rotina de plantio direto, onde há dissecação frequente para você fazer a cama plantio direto, outras plantas daninhas praticamente deixam de existir. Você acaba anulando o efeito de plantas daninhas. Outros benefícios para o produtor. Existem no Cerrado brasileiro diversas áreas com algodão, por exemplo, que não conseguiam produzir mais por causa do problema com o mofo branco. A partir do momento que você entrou com pasto no sistema, dentro de uma integração lavoura-pecuária, você acabou com o problema. Em termos econômicos, a gente tem feito uma série de cálculos ultimamente. O que mostra? A integração lavoura-pecuária ela é interessante. Aquele velho ditado de não botar todos os ovos na mesma cesta, ele realmente acontece. Você tem uma redução do risco por um efeito de diversificação de atividades. A grande questão é que é um sistema mais caro. Por ser um sistema mais caro, a demanda por financiamento é maior. Mas o governo federal está percebendo a tecnologia como tendo uma série de benefícios para a sociedade, né, além dos próprios benefícios econômicos, e está botando linhas de créditos, incentivos. E eu acho que a partir do momento que os produtores forem conhecendo melhor essas tecnologias, tudo que você conhece bem, você tem uma percepção menor de risco. Então, a partir do momento que eles tiverem uma percepção melhor dessas tecnologias mais modernas, eles começam a adotar de uma maneira mais acelerada. Inácio, eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre essa questão da Lei Candir e essa questão da desindustrialização nessa área de soja, tudo em decorrência desse problema dos créditos de CMS. Bom, a Lei Candir, num primeiro momento, ela foi benéfica, porque ela viabilizou a agricultura chegar no Cerrado. E é a soja, né? O carro-chefe. Porque a hora que houve a retirada do ICMS é um ganho. Agora, o tempo foi passando e precisa essa lei ela precisa ser revista. No sentido, a Argentina pratica as retenções, né? As retenções, quanto menor valor agregado se exporta, maior é a taxa. Quanto maior valor agregado, menor a taxa. Então, seria uma inversão do raciocínio. Naquele momento, o objetivo era viabilizar a soja no Cerrado, do ponto de vista econômico, né? Agora a gente tem que rever essa questão. Senão, a gente vai continuar como um tradicional exportador de emprego. Nós temos que olhar num sentido estratégico, Luiz, de ter uma cadeia mais longa aqui dentro do país, porque ela vai gerar mais renda e mais emprego dentro do país. Primeiro é com relação, quando você falou lá da questão da métrica, né, para medir lá as emissões de metano, queria que voltasse lá naquele slide e se puder explicar um pouco melhor de quais seriam esses critérios. E o outro ponto também é quando você fala lá dos ganhos de produtividade, que 1/3 apenas representa a questão de confinamento, enfim, e 2/3 é ganho de produtividade, né? Queria que especificasse quais são essas tecnologias que permitiram isso. A gente já fala no IDH, acho que no próximo, aí. Isso daqui pega o mapa do Cerrado, né? Então, na verdade, o Pará está aqui, né? E aqui esse vermelho, o vermelho é ruim.
que é exatamente a porção nordestina do Cerrado, aí está pegando o Maranhão, né? O verde é bom, o vermelho é onde o IDH está muito... Então, bom quanto? Acima de Comparado 0,8. com o Sudeste. Hã? Comparado com o Sudeste, com os países do... Não, aqui você tem, ó, aqui no Sudeste, por exemplo, você pega aqui essa região de São Paulo, é o verde mais escuro, mas a minha vista não dá para enxergar o número que está aqui. Eu sei que quando começa a ficar esverdeado é que você já está quase lá ou passando de 0,8. Aí depois a gente pode olhar lá de perto para ver. Mas então, exatamente a parte de maior IDH é essa franja do Cerrado que corta São Paulo. E isso daqui, vamos ser honestos, aqui é cana. A parte de pecuária em São Paulo está mais concentrada para cá, né? Mas aqui a cana, ela realmente, e também o estado de São Paulo como um todo, tem uma história mais de desenvolvimento aqui. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é exatamente isso. Você pega esses bolsões aqui de agricultura dinâmica, por exemplo, aqui é a região de Dourados, ó. Olha aqui a região de Dourados. Você tem um IDH muito bom. Você pega, por exemplo, essa região aqui da fronteira agrícola, aqui é perto de Teles Pires, essas coisas. Veja, você tem manchas de IDH extremamente elevado. A renda per capita nessa região do Mato Grosso, essa região aqui, é acima de 30 mil. É elevada, mais elevada que o Brasil. Mas a miséria lá continua enorme. Você tem desigualdade. A média não diz nada. Não, é um índice. Né? É aquela velha história, né? Você come 2 frangos, eu não como nenhum, na média é 1. Mas é melhor conforme a gente vai aumentando a média, tá? E a gente está tendo medidas de desigualdade sendo reduzidas anos após ano. Isso daí não há dúvida nenhuma. Principalmente nessa última década, o índice de desigualdade no país reduziu. Não está nem próximo do que nós gostaríamos que fosse uma sociedade mais igual, mas está reduzindo. Nós estamos fazendo, aos pouquinhos, nós estamos convergindo para uma situação melhor, eu diria assim. Vamos voltar aqui na produtividade. O colega é esse daí, né? Isso daqui é feito matematicamente. Então, o que foi? Matematicamente, da produção, se fez a decomposição, que produtividade explicou 79% e a expansão da área de pastagens no país, nesse período de 50 a 2006, explicou aproximadamente 21% do aumento na produção. Bom, aí você tem a produtividade. Produtividade é o resultado, produtividade animal em pastagem é o resultado do quê? De desempenho animal multiplicado pela taxa de lotação. Eu vou te dar um exemplo bem fácil. Você tem uma cabeça por hectare, e essa cabeça ganha 180 quilos de ganho de peso por ano. Uma cabeça, 180 quilos. A sua produtividade é de 180 quilos por hectare por ano. Agora você tem uma cabeça e meia, que ganha 90 quilos por ano. 1,5 vezes 90 são 135 quilos. Então isso daí já mostra uma das questões, que você pautar isoladamente em taxa de lotação pode ser um critério equivocado. Nesse exemplo que eu dei para você, com uma cabeça e meia, a sua produtividade é de 135 quilos, e com uma cabeça por hectare, porém de maior desempenho, a sua produtividade é de 180 quilos. Qual que é o ponto interessante? Quanto maior o desempenho animal, menor é a emissão de metano por unidade de produto. Ou seja, esse animal ganhando 180, provavelmente ele vai botar mais dinheiro no bolso do pecuarista, porque ele gira o capital, termina o boi mais rápido, e tem um benefício fantástico para a sociedade como um todo, que é as emissões de metano por unidade de produto, ou seja, quilo de metano emitido por quilo de ganho de peso vivo que o animal ganha é reduzido. A outra pergunta, o que explica? Taxa de lotação é a quantidade de comida que tem no pasto. Quantidade de comida é quantidade de pasto. Quantidade de pasto depende da fertilidade do solo, basicamente. E você pode ter algum efeito de genética de planta. Por exemplo, a braquiária, ela usa de uma maneira mais eficiente os nutrientes do solo. Tá certo? Mas basicamente a fertilidade do solo. E aqui desempenho animal. Aqui vai ser o quê? Vai ser a qualidade da forragem, vai ser sanidade e vai ser genética. Ficou alguma pergunta para trás? Aqui o que acontece? Há um certo consenso que a gente deve medir o tempo de vida útil desses gases por um determinado período de tempo. 100 anos é o fator que o pessoal considera como sendo mais apropriado. Bom, aí o que acontece? Esse Global Warming Potential, que é o indicador mais antigo, ele mede energia e, com base em energia, é aquela definição de caloria, lembra? Quantidade de energia necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura da água. Bom, só que o que acontece? Isso funciona muito bem para um sistema fechado. Só que a gente não vive num sistema fechado. Nós estamos
um sistema onde há intensa troca de calor e um sistema é aberto. Quando nós estamos tratando de sistemas abertos, os gases que têm menor tempo de curta duração na atmosfera, ainda que eles possam ter o potencial de gerar energia maior, essa energia ela não é repassada na mesma intensidade, a temperatura não acontece, não é repassada na mesma intensidade que a energia. Então o que eu quero dizer? Quando você usa o Global Warming Potential, ele considera um sistema fechado e daí você tem aquela equivalência do metano, né? 23 vezes o potencial de energia da molécula de CO2. Na hora que você cai para esse daqui, devido a essas perdas de energia, o Global Temperature Potential, em vez de 23 de equivalência do CO2, esse daqui despenca para a faixa de 4 a 5. Isso funciona para tudo? Claro que não, só para os gases que têm curta duração na atmosfera, que é o caso, por exemplo, do metano. Quando você vai para uma outra molécula que é importante para a agricultura, que é o óxido nitroso, por exemplo, como o óxido nitroso também é uma molécula que ela tem alto tempo de residência na atmosfera, aí não tem essa variação tão drástica. Tá? Mas daí, isso daí a gente pode passar alguma coisa para vocês. O Pinasa, eu acho que ele lembra aquele especial de sustentabilidade que a Agroanálise lançou, acho que foi em 2010. Tem um artigo fantástico do professor Gilvan Meira Filho. Leia! Fantástico, ele explica tudo isso. Eu lembro que a discussão com o IPCC era que o IPCC, o painel intergovernamental de mudança climática, ele considerava somente a emissão e não o resgate. O importante é o balanço. E nesse aspecto o Brasil leva muita vantagem porque o Brasil resgata. Né? O diferencial do etanol, por exemplo, o etanol de cana com o etanol de milho, a emissão é igual. Mas o etanol de cana resgata mais CO2, equivalente CO2. E aí dá um balanço muito mais vantajoso. Na verdade, o problema é ainda mais potencializado, Pinasa. Como se não bastasse computar muito mais do que emite, né? Que daí seria essa discussão, eles não computam o que o ecossistema de pastagem está absorvendo. Para vocês terem ideia, o ecossistema de pastagem, por exemplo, é um dos poucos sistemas que consegue botar mais carbono do solo, nível superior, inclusive, à da vegetação nativa. Quando a gente está falando de aumento de matéria orgânica no solo, matéria orgânica é carbono. Então, toda vez que há uma variação positiva de matéria orgânica no solo, isso equivale ao quê? À captura do CO2 da atmosfera e a estocagem desse carbono no solo. Em termos de EDH e novas fronteiras agrícolas, o que está apresentando aí para nós, produtores, em termos de compra, é aquela região do Piauí, do Uruçuí. São Paulo está muito caro para a gente comprar terra boa. Mato Grosso tem possibilidades boas, mas está a questão de logística e tributação. Aí estamos oferecendo o Piauí, aquela região de Uruçuí, fazendas de 7 até 60 mil hectares. Até que ponto isso tem EDH de produtividade? Até que ponto isso daí é valor só de terra, porque está, desculpa a expressão, está barato porque está no fim do mundo? O que é válido aí nesse fator de nova fronteira agrícola? O IDH não está levando o valor da terra, né? O IDH ele é um índice que ele mexe com renda per capita, ele mexe com expectativa de vida e ele mexe com grau de escolaridade. Então, se a terra está barata ou cara, para o IDH não interessa absolutamente nada, né? O que você pode ver é o seguinte: conforme gira a economia, tá certo? Aí você pode ter alguns efeitos de transbordamento interessantes, por exemplo. A partir do momento que essas regiões de fronteira, no Cerrado, isso daí foi típico. A partir do momento que a região começou a se tornar mais rica, você começou a ter possibilidade de ter maiores investimentos em escolaridade, maior investimento em educação. Você vai para algumas cidades, por exemplo, do Mato Grosso, é super bonitinha a cidade, super ajeitadinha, limpa, escola boa, serviço, posto de saúde, sabe? Agora você fez uma... Sem distribuição de renda. Hã? Sem distribuição de renda. Não, mas tem distribuição de renda, porque começa a gerar outros tipos de serviço, outras O indústrias. IDH não mede isso. Eu acabei de perceber isso agora. O IDH é um modelo o que mede distribuição de renda é o índice de É igual o Gini. governo da Dilma falando. É o Gini. Você O tá... país rico é país sem pobreza, mas não fala em desigualdade e distribuição de renda. Ele mede a melhoria geral das condições não distribuição de renda. Distribuição de renda Distribuição de renda é o índice de Gini. E que se você também olhar o índice de Gini,
o que acontece? O Gini 1 seria desigualdade completa, 0 é igualdade completa. O índice de Gini nosso está diminuindo. Mais uma vez aquilo que eu falei para você, está longe do que nós queremos como ideal de país, mas a coisa está caminhando, vai levar um século mais. a coisa está caminhando, o lado do movimento está correto, e isso que eu acho que é muito importante. Agora, é claro, a gente não vai conseguir fazer isso do dia para a noite, né? Em geral, em região pioneira, isso tende a haver aí um aumento da desigualdade, mas uma melhoria geral, né, de renda. E o aumento da desigualdade, você tem grupos que surgem lá e... Deixa eu dar um exemplo aqui bem fácil. Assim. Imagina que hoje nós estamos num ponto zero, tá? Ponto zero de tempo. Você ganha 200 e eu ganho 100. A nossa desigualdade é de 2 para 1, não é? Vamos dizer que passou um tempo, de 200 você pulou para 600 e eu pulei para 150. Aumentou a desigualdade, né? Agora a desigualdade passou a ser 4. Que veja, não é nem o que está acontecendo. Mas em vez de 100 eu estou ganhando 150. Eu estou muito melhor hoje do que eu estava um tempo atrás. Então são conceitos perigosos. Não, são conceitos perigosos. Você não pode perder a perspectiva. Coisas relativas são coisas relativas. Agora tem um valor absoluto. Claro que a gente quer uma sociedade que ganha mais e mais igual. Nesse exemplo que eu dei para você, de repente o ideal era você ter saído de 200 para 300 ou ter saído de 100 para 200, que de 2 reduziu para 1,5. E é esse o sentido positivo que está acontecendo na economia brasileira. Nós estamos caminhando com aumento de renda absoluta e melhor também em índices relativos. Só complementando lá o que você falou de terra, isso é um negócio muito interessante. Nós temos terra boa em São Paulo, nós temos terra boa no Paraná e algumas regiões do Rio Grande do Sul. A agricultura do Cerrado, a agricultura nessa região que você está indo, não tem praticamente fertilidade de solo, você tem coisas pontuais de boa fertilidade de solo. Nós construímos a fertilidade do solo. Nós construímos. E aí que tem um ponto muito interessante dos solos do Cerrado, que vai pegar grande parte dos solos naquela região lá também para o Piauí. Muitos dos nossos solos são latossolos, que quimicamente eles são muito ruins. Agora, em termos físicos, que é o mais caro de você consertar, os latossolos são muito bons. Então, em termos de drenagem, em termos de possibilidade de mecanização, terreno mais plano. Mas os nossos solos, via de regra, foram construídos. E aí que eu acredito que na parte de, quando estiver discutindo no painel da tarde, não sei se vai entrar nessa leva, o Pinasa mexeu muito com isso, é a questão do fertilizante. A nossa dependência de fertilizante é preocupante. Por quê? Porque grande parte do que nós temos hoje de sucesso na agropecuária depende de solos construídos, que por sua vez dependem em grande medida. Se você for pegar os fatores de desenvolvimento sem um planejamento, você não leva... Vou pegar o Maranhão, que essa coisa horrorosa, não o Maranhão, mas o que foi feito. O Senhor nem conseguiu todos os fatores que, teoricamente, justificariam o desenvolvimento. Conseguiu logística, 2 ferrovias, conseguiu siderúrgica, conseguiu tudo. E quando se compara com os estados vizinhos, nem com o restante do país, mas com os estados vizinhos, é uma miséria monumental. Então, nesse sentido, quando você entra em região pioneira, tem que ter políticas públicas que induzam também, não apenas o crescimento em si, ele não gera automaticamente desenvolvimento. É um fator necessário, mas não suficiente. Daí a importância das políticas públicas. Hein? Bom, meu nome é Santo Ferreira, nós somos lá de Conchal e Engenheiro Coelho, somos presidente de uma cooperativa de pequenos citricultores. Mas a pergunta que eu quero fazer agora, antes, viu, Luiz, é porque no Maranhão tem o Sarney, viu? É o fator. Nós precisamos trazer o Sarney para nós para fazer isso. Pro Geraldo, sabe que eu fiquei impressionado até e achei muito boa a explanação sua aí, quando você falou e bate com o que nós pensamos da nossa agricultura, do desenvolvimento, do que tem ainda de reserva florestal, e que nós utilizamos algo em menos de 40%, tem 60% quase por cento, 54% de reserva florestal, tudo em relação ao Código Florestal, tá certo? Esses dias eu vi uma entrevista, eu não me lembro, mas era um pesquisador de renome, no Jô Soares, e ele está dizendo que é tudo balela, isso que se tirar a árvore e botar pasto, aumenta o CO2, isso que você acabou de falar, o pasto, ele melhora, não é? Ele é bom também. Bom,
deixa eu falar para você como você representa uma das maiores, né, entidades aí do poder público e que mostrou realmente que é por causa da Embrapa e de todos esses órgãos governamentais e que quem banca é o governo federal, tá certo? Por que nós não fazemos, ou vocês não colocam na mídia uma explicação para que não aconteça o que está acontecendo na mídia aí? Que, pelo que a gente está vendo, parece que nós somos bandidos, parece que nós somos a pior classe que existe no país, enquanto nós contribuímos com 20%, 30%, 40% do PIB, enquanto nós somos responsáveis pela produção de alimentos, enquanto nós somos responsáveis aí por o Brasil não estar na situação que está, e a perspectiva do Brasil ser o maior produtor de alimentos do mundo daqui a 10 ou 20 anos, quer dizer, de repente vem algumas ONGs, ou ontem eu vi até na televisão, um pessoal fazendo abaixo-assinado, como disse o Pinaz aqui, no Veta Vilma, o artista que não entende, nem sabe qual a diferença do berro de uma vaca ou de um cachorro, do latim, vai falar Veta Vilma, do Código Florestal, que é de extrema importância para que a gente continue produzindo e que, na verdade, nós não somos depredadores de floresta ou nada, nós queremos sim manter o que já existe e recuperar. Por que não uma propaganda oficial, uns depoimentos de vocês para a mídia, para amenizar esse pessoal aí? Posso dar um palpite aí? Aí não é questão de propaganda oficial, isso tem que se organizar em termos de informação. É o que eu estava falando no começo da apresentação. Nós temos hoje, aí, com a internet, nós estamos rompendo, e não estou dizendo que vocês têm razão em tudo, não, mas digamos o seguinte, a gente está rompendo com todo um processo urbano financista de pautar a mídia através da internet. Então, o ponto central hoje é cada setor se organizar em termos de informação, em termos de argumentos. Você pega, por exemplo, esse negócio do Belo Monte lá, soltaram um vídeo na internet, os artistas, daí alguns estudantes lá da Universidade de Brasília soltaram outro contra. Então você tem uma guerrilha dentro da internet, onde o ponto central é ter argumentos consistentes. Então, se tem argumentos consistentes, tem que se organizar. A sua cooperativa pode ter o seu blog, a Associação Brasileira de Agronegócio pode ter o seu blog, o seu site, estruturar a informação e saber negociar. Hoje nós estamos chegando na democracia. Se tem redes para todo lado aí de opinião para todo lado, tem que saber todo mundo como que monta e como se legitima nesse jogo. Como que leva o argumento consistente. Como não insiste no argumento que não é consistente. Sabe? Então é um jogo que eu acho que não faz parte do governo. Acho que tem que o setor se organizar. Né? Mas tudo bem. Agora, só que se eu falar isso é uma coisa, mas o Geraldo falar é outra totalmente diferente. Tem os argumentos lá. Entendeu? Achei muito boa a explanação. Eu vi hoje, no Estadão de hoje, tem naquela sessão lá de meio ambiente, está dizendo que as florestas que são cortadas, a madeira que é utilizada, que o Brasil corta, gera muito mais CO2 do que do resto do mundo. Não tem cabimento um negócio desse, está dizendo porque lá faz móveis e aqui faz carvão. Quer dizer, pega no Estadão de hoje, tem isso aí. É terrível um negócio desse. Quer dizer, parece que tem um complô contra o Brasil, contra nós, entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, quando vem alguém do naipe, do Geraldo, que representa o que representa e faz algumas declarações dele, de vocês todos, claro, né? Para com essa mídia batendo do jeito que está batendo em nós, entendeu? Deixa eu só fazer três pequenos comentários. Primeiro, com relação ao carbono. O que eu falei foi o carbono no solo. Então, uma pastagem bem manejada, de fato, ela bota mais carbono no solo do que a vegetação nativa. Ela tem esse potencial de acumular carbono no solo. Entretanto, esse diferencial de acúmulo de carbono no solo não é suficiente quando você vai em alguns ecossistemas. Por exemplo, se você pega aquele cerrado raladinho, meio que não vai muita coisa, aí aquele diferencial de carbono no solo, de repente, gera até um balanço positivo. Quando você pega uma floresta amazônica, você não consegue recuperar todo aquele carbono que foi.
Mas é um ponto importante, tem que ter um certo, o que a gente fala, né, uma escolha, um trade-off. O ideal seria que a gente tivesse sempre situações do tipo ganha-ganha. Um ponto importante, a sustentabilidade ela tem uma visão multidisciplinar, ou seja, a gente não pode esquecer que tem um lado técnico, econômico, tem um lado social e tem um lado ambiental. A situação ganha-ganha seria quando você ganha pelo lado técnico-econômico, quando você ganha pelo lado social e quando você ganha pelo lado ambiental. Nas situações que isso não é possível, aí nós temos que ter um certo bom senso. Se nós não podemos ter uma situação ganha-ganha, eu quero uma situação que pequena perda, grande ganho. Às vezes uma pequena perda econômica para um grande ganho ambiental e vice-versa. Às vezes uma pequena perda ambiental para um grande ganho econômico. Então esse é o primeiro ponto. Então aquela coisa do carbono, realmente quando você pega alguns ecossistemas que têm florestas maiores, aquela parte da vegetação, né, aquela parte do carbono aéreo, é muito difícil, mesmo com esse diferencial de carbono no solo, você recuperar. Bom, um outro ponto, na verdade, você tem total razão. O que os institutos de pesquisa, as universidades geram é conhecimento. Quem faz a tecnologia é o produtor. Que é você que recebe aqueles conhecimentos e você faz as adaptações na sua fazenda. O empreendedor brasileiro é um dos grandes motivos de orgulho da sociedade. Porque são vocês que conseguem implementar a tecnologia. E o que a gente vê no campo não foi a pesquisa, ela deu o conhecimento. Agora foram vocês que nos ligaram e botaram ela na prática. Claro que a gente vai tentando sempre dar o maior número de passos possíveis. Mas a gente não pode tirar esse negócio. O produtor brasileiro ele é o grande agente de transformação da agricultura brasileira. E eu só queria complementar com questão de argumentos consistentes. A gente tem tentado trazer conhecimento nessa parte de dados críveis, verificáveis, ou como disse o Nassif, na parte de argumentos consistentes. Essa questão da pecuária, por exemplo, nós estamos botando em todos os meios. Esse artigo referente a isso foi publicado nos periódicos técnicos mais respeitados e para a mídia também. 2 meses atrás saiu no Estadão um artigo sobre isso. Então eu acho que são essas coisas que são importantes. E a gente não pode esquecer que a gente tem que voltar. Pelo lado científico, nós temos que dar argumento científico. Em alguns meios de comunicação, como jornais, essas coisas que alcançam o grande público, a gente tem que botar essa informação de uma maneira mais mastigada, exatamente para a gente, com dados críveis e verificáveis, conseguir fazer um quadro mais real do que acontece com a agropecuária brasileira. Bom, nós temos um minutinho para a gente ir almoçar. Eu acho que o Luiz colocou muita propriedade a questão da democracia. O setor agropecuário, as lideranças, elas são taxadas como arrogantes. Os pronunciamentos, tá? E nós temos que buscar os fundamentos. Há 2 semanas atrás, a própria Embrapa, ela entrou no debate da mídia sobre a sua viabilidade e competitividade. E ela teve que dar a resposta. Então, nós vivemos hoje no mundo da mídia. E nós passamos por um processo de que o setor ficou desprovido. Tá? Eu, como jornalista, tipo do Luiz, do calibre do Luiz fazendo um evento desse, é uma conquista para o setor. Porque é difícil encontrar jornalistas, né, de primeira linha nas redações, organizando um evento do agronegócio. Né? Eu só quero colocar à disposição para vocês a sala que a gente vai montar de agronegócio, que vai funcionar em regime de construção do conhecimento. A nossa ideia lá, para todos esses temas fundamentais, é você ter os principais trabalhos, e não é só uma visão parcial. Tem que ter a visão do meio ambiente lá, e através de uma discussão técnica e aberta, você ir chegando a esses pontos colocados pelo Geraldo, de ter equilíbrio aí para se conseguir. Em suma, o país ele tem uma democracia muito recente, uma democracia política que tem de 85 para cá, e uma democracia de informação que é recentíssima. Eu tenho que amadurecer e trazer os argumentos e cuidar que, como a agricultura é o alimento do país, vamos, em homenagem à agricultura, fazer uma interrupção e almoçar. Muito obrigado a todos.